Pessoal, os cemitérios espalhados por todo o Brasil abrigam, além de muita saudade, parte da história de uma família, de uma cidade e do nosso país também. E aqui em Paranaguá não é diferente, viu? No cemitério Nossa Senhora do Carmo, por exemplo, diversas personalidades nacionais estão sepultadas. E a gente foi dar um passeio por lá para conhecer. Vem comigo então. Um local que guarda muita saudade e também memórias. Entre os túmulos, jazigos e capelas espalhadas pelo cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Paranaguá, no litoral paranaense, aproximadamente 100 deles são de personalidades conhecidas, não somente na região, mas também nacionalmente, sendo um dos 4 mais antigos do país. Esse cemitério, ele é um dos cemitérios mais históricos que temos no Brasil, né? Ele começou o seu funcionamento no início do século XIX, mais ou menos 1800, alguma coisinha. A primeira pessoa enterrada aqui foi a esposa do Visconde de Nácar. Não foi inaugurado, mas foi o primeiro túmulo a ser colocado aqui. Antigamente, os cemitérios não existiam. As pessoas eram enterradas nos conhecidos solos sagrados, ou seja, dentro das próprias igrejas. Mas com o passar dos anos, tudo isso mudou. No século XIX, época em que o cemitério Nossa Senhora do Carmo foi inaugurado, ele era bem menor, tinha pelo menos a metade do tamanho atual, uma ampliação não somente de espaço, mas também histórica. Mas aonde nós estamos aqui eram dessas capelas mortuárias. Então, onde não ficavam para fazerem os velórios e tal, né? Essa parte, você entrando no cemitério, uns 150 metros, 100 metros para dentro ali começa a parte antiga do cemitério. A parte nova é a parte que começa na rua ali e vem até esse primeiro prédiozinho, que é um prédio branco aqui, onde nós estamos, onde que é a necrópole, né? Por lá se encontram grandes personalidades, como o alemão Matthias Bon, que fixou residência em Paranaguá e na época teve até uma moeda própria, dada a sua importância. Ele foi eleito membro da Câmara Municipal em 1904, falecendo em 1907, aos 43 anos de idade. Matthias Bon foi um comerciante muito importante para Paranaguá. Ele não nasceu em Paranaguá, ele veio de Santa Catarina, era filho de pais alemães. E ele criou uma empresa de distribuição, de armação de navios, de abastecimento. E ele era tão importante que ele tinha uma moeda própria. Então, nós temos, inclusive no Instituto Histórico, essa moeda que colecionadores têm, é uma moeda de Matthias Bon, que ela valia uma carrada de alimentos. E foi um personagem importante, ele foi intendente municipal de Paranaguá durante várias vezes. Ele esteve envolvido na Revolução Federalista, naquele levante que houve em 11 de janeiro de 1894. Ele esteve envolvido naquilo, foi preso. Daí, depois que os rebeldes tomaram Paranaguá, ele se tornou intendente novamente. E depois, quando o governo caiu, o governo revolucionário, ele foi preso novamente. Então, ele esteve sempre envolvido com política. Outra ilustre figura da nossa história e que também está sepultado no cemitério central é Dr. Leocádio José Correia. Parnanguara, nascido em 1848, se encaminhou para a vida eclesiástica, ou seja, viraria padre, mas desistiu às vésperas da sua primeira unção sacerdotal, mas sua vida tomou outros rumos. Antes dele ser, vamos dizer, ordenado padre, ele saiu da escola e ingressou na Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Ali ele começou a ensinar francês e outras coisas para ajudar a se manter na escola, né? Estudou, terminou em 1873, ele se formou, veio para Paranaguá e começou a clinicar em Paranaguá. Rapidamente se tornou um médico muito conhecido no litoral, né? Todas as cidades do litoral, os povoamentos convergiam para Paranaguá para vir ser atendido pelo Dr. Leocádio. Na medicina, Dr. Leocádio Correia ficou conhecido também, não somente por sua excelência ao cuidar da saúde do povo da região, mas também por ajudar aos mais necessitados, sem cobrar nada pelas consultas. Ele era um médico que atendia os pobres, né? As pessoas, mesmo sem condições de comprar remédio, ele sempre tinha um boticário que era seu amigo, acabava fazendo a medicação e ele entregava em casa isso daí. E se tornou muito conhecido por ele ser assim. Ele participou do Eco Literário também, que era um jornal, foi jornalista no período.
Eram pessoas assim fora da curva, né? Após sua partida em 1886, aos 38 anos de idade, Dr. Leocádio continuou muito presente nos centros espíritas, proferindo curas e graças a inúmeras pessoas. Esse movimento espírita foi crescendo, tomando forma. Muitas pessoas começaram a vir no cemitério em Paranaguá e alcançavam graças dele, dizendo que era dele e tal. E hoje todos esses centros que nós vemos no Brasil, centros espíritas, com o nome do Dr. Leocádio, é esse Dr. Leocádio de Paranaguá. Então, hoje nós podemos dizer que ele é um dos maiores, vamos dizer, fenômenos espíritas conhecidos do Brasil, é ele. Talvez juntamente com o Chico Xavier ou outros, né? Outro fato marcante que tem história dentro do cemitério de Paranaguá foi a Revolução Federalista, onde, em meio a uma guerra civil ocorrida na região sul do país, entre 1893 e 1895, muitos maragatos e pica-paus, ou republicanos e federalistas, acabaram morrendo em solo parnanguara. E, de fato, o cemitério de Nossa Senhora do Carmo guarda muita história. Este túmulo aqui ao meu lado, por exemplo, estão sepultados o Major Colônia e o Tenente Nolasco. Ele data de 20 de maio de 1894, época da Revolução Federalista, onde ambos foram executados aqui mesmo, dentro do cemitério. E eles foram fuzilados no muro do cemitério, no dia que houve a ocupação de Paranaguá, na época da Revolução Federalista, né? Eles foram perseguidos e foram fuzilados no muro do cemitério. Foi um marco pela cidade, tem muitos corpos que estão sepultados aqui da época da Revolução mesmo e em outros locais também em Paranaguá, né? Homens e mulheres que um dia atuaram no berço da civilização paranaense e que contribuíram para o desenvolvimento do litoral do Paraná. Nas lápides manchadas pelo tempo, o registro de cada uma delas, se fazendo parte da história, permanecendo vivas eternamente. O cemitério tem muita coisa. O cemitério ele é um passeio pela história. Em Paranaguá, eu sempre digo, né? Paranaguá é uma cidade histórica, ela é um museu a céu aberto. E o cemitério ele é um museu dentro do museu. Então, todos os túmulos aqui têm uma história. Às vezes você passa ali, olha o nome daquela pessoa, chega em casa, entra na internet, vai dar uma pesquisada, você vai ver que aquela pessoa foi uma pessoa importante. E as famílias também são muito importantes, né? Então é isso, as pessoas têm que vir conhecer o cemitério, né? Bacana demais, né, gente? Olha, Visconde de Nácar, Bento Munhoz da Rocha Neto, algumas das personalidades, então, que a gente conhece muitas vezes por nome de rua, por aprender na escola quem foram essas pessoas, né? Fora essas, tem muitas outras por lá, viu? Basta dar um passeio lá pelo cemitério se você gostar da ideia e você vai conhecer também um pouquinho mais da história aqui do nosso estado. Legal demais, essa matéria a gente tinha preparado na semana passada, que era o tema do Halloween. Não deu tempo, infelizmente, a gente paga a conta hoje, então, trazendo ela para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente sempre aprende um pouquinho mais, né? E quem diria aprender dentro do cemitério, né?